tema que nós já temos abordado em diversas circunstâncias anteriores e em que eu já tive oportunidade de expressar aquela que é uma opinião, de certa forma, da coligação Juntos por Braga e também pessoal, de que este é um processo que é um processo necessário, mas que é um processo necessário que devia respeitar alguns princípios fundamentais. O primeiro princípio é de que uma qualquer reforma administrativa autárquica teria de contribuir, sobretudo, para melhorar o planeamento e o ordenamento do território e reforçar a articulação entre as diversas autarquias nas respostas que dão às necessidades das populações. Por outro lado, era para nós absolutamente inequívoco que esse processo deveria envolver não apenas freguesias, mas também municípios e, eventualmente, até outras unidades territoriais, de forma a que a solução final fosse, de facto, uma solução integrada e capaz de responder às necessidades do conjunto do território. E, finalmente, que qualquer que fosse a solução, ela tivesse respeito pelas realidades sociais, económicas, históricas, culturais de cada uma das zonas do território, portanto, que fosse uma realidade não apenas transversal a todo o território nacional, mas que fosse ajustada às especificidades de cada um dos concelhos ou de cada uma das freguesias abrangidas. Isto para dizer que parece-me relativamente claro que a lei que, entretanto, foi aprovada é uma lei que não cumpre com boa parte desses objetivos. Acontece, porém, que nós temos que perceber como é que chegamos até aqui. Ou seja, este foi um processo que teve vicissitudes várias que penalizaram, de uma forma também substancial, o resultado final a que se chegou. E cumpre aqui referir que este processo de reforma administrativa autárquica não é algo que tenha surgido recentemente, não foi uma iniciativa deste Governo e foi algo que, por exemplo, só para não recuar mais, constava expressamente no programa eleitoral do Partido Socialista às eleições legislativas de 2005, onde se podia ler o Governo, e aliás depois foi convertido no programa de governo desse mesmo partido, quando foi eleito, já com o engenheiro José Sócrates, que dizia taxativamente o Governo procurar um novo regime legal de criação, fusão e extinção de freguesias. Isto está ipsis verbis nesse mesmo programa eleitoral e no programa do 17º Governo Constitucional. Em 2009, com o mesmo partido, com o mesmo Governo, diz-se que a reorganização territorial das freguesias, designadamente a Associação de Freguesias, sobretudo nas áreas urbanas e nas regiões de baixa densidade. As novas escalas de intervenção local, a nível regional, intermunicipal e de freguesia, justificam igualmente a adoção do novo regime legal de criação, fusão e extinção de autarquias locais. Até chegarmos ao famigerado memorando de entendimento com a Troika, onde, mais uma vez, por iniciativa única e exclusiva do Governo do Partido Socialista do engenheiro José Sócrates, e que fazia parte, por exemplo, fazendo aqui também essa referência, o atual Presidente da Assembleia Municipal de Braga, o Dr. António Braga, se inseriu a indicação de que era fundamental, no ponto 3.44, reorganizar a estrutura da administração local, e onde se diz que existem atualmente 308 municípios e 4.259 freguesias, sendo que até julho de 2012 o Governo desenvolverá um plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número destas entidades. Como, entretanto, a própria ANAF veio testemunhar, a Troika não exigiu esta redução, até porque ela não se refletia numa redução de custos. Portanto, não estava aqui em causa uma consolidação financeira. Foi uma proposta do ponto de vista das reformas estruturais que o país tem que encetar, que foi introduzida no memorando da Troika por iniciativa do Governo do Partido Socialista. No programa eleitoral do PS, em 2011,
dizia-se também que o governo do PS já tomou a iniciativa de lançar um amplo debate público sobre a reorganização do poder local, em particular ao nível das freguesias, e daí chegarmos então ao governo atual, que, tal como aconteceu em relação a todos os outros pontos do memorando com a Troika, tem vindo a tentar diligenciar no sentido de dar cumprimento ao que foi acordado em sede de memorando. A verdade é que foi apresentado um primeiro livro verde sobre essa reforma, que me parece que, não sendo, como também expressamos na altura, merecedor do apoio da coligação Juntos por Braga, na medida em que tinha critérios que não nos pareciam ajustados à realidade nacional e local, foi um processo que foi entravado na sua utilidade, porque aquilo era uma proposta de discussão, por fenómenos de objeção de princípio, como aquela que foi expressa pelo próprio Presidente da Câmara Municipal de Braga, a quando da apresentação do livro verde, dizer: não estou para discutir isto, a minha proposta são 62 freguesias, e como ele, muitos outros seus colegas autarcas seguiram a mesma posição, e temos que o dizer também por falta de participação ativa nesse processo das instituições representativas das freguesias e dos municípios, que não assumiram o papel interventivo nesse contexto, na identificação de uma melhor solução que se lhes era exigido, o que levou a que, obviamente, a lei que neste momento vigora, a Lei 22 de 2012, de 30 de maio, seja, na nossa ótica, uma má solução nos critérios de agregação, principalmente porque trata de forma igual realidades diferentes. Em vez de atendermos às especificidades do território nacional, aplicamos critérios de corte uniformes para todo o território, apenas com a distinção entre o volume de freguesias urbanas e o volume de freguesias rurais. Dito isto, e feito este enquadramento, será caso para dizer que esta é uma má lei, mas é a lei em vigor. E se é uma lei em vigor, é uma lei que, até prova em contrário, nós consideramos irreversível e que se vai, efetivamente, concretizar na plenitude das consequências que ela estipula. Quer isto dizer que o que está, neste momento, determinado neste diploma que eu referi, irá, a breve trecho, dentro do calendário, que também já de seguida referirei, concretizar-se com as consequências diretas sobre todo o território nacional. E aqui, pegando numa expressão que parece ser cara aos responsáveis socialistas, há uma linha que separa a demagogia, o populismo, o taticismo eleitoral da responsabilidade política e da defesa efetiva dos interesses das populações. E nesta linha temos, neste momento, algumas câmaras municipais e, neste caso concreto, a maioria socialista da Câmara de Braga e, do outro lado, aquilo que nós entendemos ser a nossa posição. Porque a verdade é que é importante olhar para aquilo que esta lei determina. Ou seja, quais são as consequências imediatas da aplicação desta lei. Foi dada oportunidade às Assembleias Municipais de se pronunciarem sobre o novo mapa autárquico até ao próximo dia 15 de outubro. E foi estabelecido que essa pronúncia tinha que ter em conta a obrigatoriedade de realização de cortes no número de freguesias em matéria de agregação dessas mesmas freguesias, que obrigavam, no caso do Concelho de Braga, a passar de 32 para 16 freguesias ditas urbanas e de 30 para 21 freguesias ditas não urbanas. Ou seja, das atuais 62 freguesias, o novo mapa autárquico base para o Concelho de Braga terá 37 freguesias, ou seja, uma redução de 25 freguesias, ou uma agregação, digamos assim, de 25 freguesias. E por isso, a Assembleia Municipal tinha a oportunidade de se pronunciar sobre esta proposta e definir o seu mapa autárquico novo à luz deste modelo. Se assim não acontecer, ou se, como a lei estabelece, houver uma pronúncia desconforme, aquilo que vai suceder
é que a unidade administrativa que foi composta, entretanto, para apreciar estes processos, terá 20 dias para apresentar o seu mapa autárquico para o Conselho de Braga, que vai cumprir escrupulosamente estes pressupostos. E, portanto, na sequência da aparente e provável não pronúncia efetiva ou desconforme da Assembleia Municipal de Braga, dentro de 20 dias chegará ao nosso conhecimento um mapa autárquico reformulado, em que das atuais 62 passaremos a ter 37 freguesias. Um mapa que, recordo, será elaborado por alguém que não tem o conhecimento da realidade do Conselho e que apenas irá apreciar essa realidade à luz dos critérios estatísticos e demográficos que são públicos. Por outro lado, quando essa proposta chegar ao conhecimento dos órgãos locais, estes terão 20 dias também para se voltarem a pronunciar sobre essa proposta e para, eventualmente, produzirem alterações a essa proposta que cumpram com os critérios que estão estabelecidos na lei. Portanto, nesse caso, já não se trata de avançar com a defesa, entre aspas, do número de freguesias atuais, trata-se apenas de fazer eventuais alterações ao mapa que emanar da unidade administrativa. E aqui há que dizê-lo, eu julgo que seria importante que os senhores jornalistas fizessem também um pouco de pedagogia em relação àquilo que efetivamente esta lei implica e que fossem agentes de informação, passo a redundância, em relação a essas mesmas implicações. Porque eu, quando leio, como li por estes dias, de que a Câmara de Braga chumba a reforma administrativa, ou que o Presidente da Câmara de Braga assume a defesa das 62 freguesias do Conselho, a verdade é que essas são expressões de discurso corrente que não têm adesão à realidade. Porque a verdade é que, com ou sem oposição do Presidente da Câmara de Braga e da maioria socialista, e de muitos ou todos os presidentes de junta do Conselho de Braga, todos não será, porque alguns já assumiram a sua não concordância com este parecer, a verdade é que este processo vai avançar. E, portanto, não estão os responsáveis socialistas sequer a defender os interesses das freguesias do Conselho. E não estão a defender os interesses das freguesias do Conselho porque eu há pouco não o referi, deixei precisamente para este momento, para vos dizer que a pronúncia ou não pronúncia da Assembleia Municipal não era indiferente. E não é indiferente não apenas por uma questão de conhecimento da realidade local. Não é indiferente porque, se houvesse uma pronúncia conforme com a lei, podiam-se verificar 3 situações. Primeiro, a Assembleia Municipal podia desclassificar de urbanas para não urbanas boa parte das freguesias que foram classificadas como tal no diploma legal. No caso de Braga, estamos a falar de 32 freguesias urbanas. Ora, na nossa base, nós temos 6 ou 7 freguesias vincadamente do centro da cidade, temos uma periferia urbana que agregará mais 5 ou 6 freguesias, portanto, vamos dizer uma dúzia de freguesias, e, neste momento, estão a ser classificadas como urbanas freguesias que têm apenas uma pequeníssima parcela do seu território em lugares marcadamente urbanos. E, portanto, seria muito fácil a Assembleia Municipal desclassificá-las para deixarem de estar sujeitas a uma percentagem de corte de 50% e passarem a estar sujeitas a uma percentagem de corte de 30%. Por outro lado, há que ter em conta que a mera pronúncia da Assembleia Municipal possibilita, nos termos da lei, uma poupança de 20% no número de freguesias a agregar. Ou seja, em relação àquele mapa base que eu vos falei, em vez de se agregarem 25 freguesias, bastaria agregar 20. Se nós desclassificássemos boa parte daquelas freguesias que hoje estão classificadas como urbanas e fizéssemos
o novo mapa com base nessas freguesias, a poupança total do número de freguesias face a esta proposta que vai vigorar para Braga poderia quase chegar às 10 freguesias. Ou seja, a diferença entre aquilo que a Câmara vai assumir como consequência ao não pronunciar-se em conformidade com a lei e aquilo que seria o resultado de uma pronúncia conforme com a lei é de mais 10 freguesias que terão de ser agregadas comparativamente com aquilo que agora vai acontecer. A juntar a tudo isto é também de ter em conta que a agregação de freguesias por iniciativa da Assembleia Municipal e não por determinação da unidade administrativa possibilitaria um bónus de 15% nas verbas transferidas para essas mesmas freguesias agregadas no seu orçamento do próximo ano em termos de fundo das freguesias. O que quer dizer que também do ponto de vista dos recursos que estarão disponíveis para as freguesias, estamos a sacrificar 15% de transferências adicionais que poderiam ser concretizadas. Tudo isto para dizer que, efetivamente, a Câmara Municipal de Braga não está a defender os interesses das suas populações, não está a defender os interesses das freguesias e não está, efetivamente, a assumir uma postura responsável neste processo. Está a gerir demagogicamente, com base num mero taticismo eleitoral, um processo que é demasiado sério para ser tratado dessa forma. E é a pergunta que fica. O que é que vai fazer a maioria socialista quando daqui por 20 dias for confrontada com o mapa emanado da unidade administrativa? Vai redesenhar o mapa para tentar minorar os possíveis erros que esse mapa possa ter? Vai fazer em 20 dias o que não fez até aqui? Foi por isso que já começaram esta semana a auscultar os vários presidentes da Junta de forma absolutamente tardia sobre a sua opinião sobre este processo? Por que não o fizeram antes? São respostas que, obviamente, só o engenheiro Mesquita Machado poderá dar, como também será ele o único que poderá justificar as incongruências do seu próprio discurso e da sua prática governativa municipal em matéria de freguesias. Porque, efetivamente, não é preciso recuarmos muito para verificar que ele próprio assumiu em diversas circunstâncias que achava perfeitamente natural que as freguesias urbanas pudessem ser agregadas. Foi ele que, na sua prática governativa, sistematicamente desclassificou as freguesias urbanas em relação às demais. Não houve delegação de competências nas juntas urbanas. Não houve, em muitas circunstâncias, auscultação das próprias juntas de freguesia urbana em sede de elaboração do orçamento. E, portanto, um processo de reforma autárquica já estava, seguramente, na sua cabeça há muitos anos. Não era este. Tudo isto dito, obviamente que, da parte da coligação Juntos por Braga, não nos restava outra alternativa que não votar contra este parecer irresponsável da parte da Câmara Municipal, que amanhã a Assembleia Municipal irá aprovar. E votamos contra sem apresentar sequer uma contraproposta, porque temos também consciência que este, como disse, é um assunto demasiado sério para andarmos a brincar com bonecos. Nós podíamos, seguramente, elaborar de nossa própria lavra um qualquer mapa autárquico conforme com aquilo que está estabelecido na lei. Mas de que é que vale apresentar uma proposta que não tivesse sido assente, como nós defendemos desde o início, num estudo criterioso da realidade do Conselho, na auscultação das várias juntas de freguesia e, mais do que isso, que não garantisse o consenso com a maioria socialista. Era apenas para desviar a atenção em torno daquilo que vai ser a realidade do Conselho efetiva por força desta decisão do Partido Socialista. Como é claro, olhando para a realidade nacional, isto não é uma questão partidária. Não é
apenas o PSD, independentemente daquelas circunstâncias que eu referi no início, não é apenas o PSD de Braga que está contra esta atitude, não é seguramente o PSD de Braga o único a assumir esta atitude. Ela é, de um e de outro lado, transversal a vários partidos em todos os concelhos. À nossa volta, vemos concelhos PSD que não se pronunciaram, que se pronunciaram contra, e vemos concelhos PS a pronunciarem-se e a assumirem, como por exemplo fez o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, que apesar de esta ser uma lei que se traduz num verdadeiro ataque ao poder local, seria irresponsável deixar que a agregação fosse feita a régua e esquadro por parte da unidade técnica e que por isso tomou a iniciativa de avançar com o mapa para defender efetivamente os interesses do Concelho de Guimarães. Era isso que nós faríamos se estivéssemos também à frente dos destinos da Câmara de Braga. Mas não estamos e, portanto, lamentamos que, mais uma vez, a maioria esteja a causar prejuízos tão visíveis como aqueles que agora vão ocorrer ao Concelho. É importante também dizer uma última questão. É que esta nova realidade não pode deixar a Câmara indiferente. E porque nós temos essa estranha mania de andar um pouco à frente das circunstâncias, eu diria que se torna mais oportuno do que nunca aquilo que defendemos num passado não muito distante, quando dissemos que a Câmara Municipal de Braga tem que transfigurar a sua atitude e tem que assumir uma lógica mais próxima de todo o território do concelho. Quando nós defendemos, antes de 2009, que a Câmara deveria criar postos avançados dos serviços municipais, deveria criar núcleos de serviços municipais junto de determinados polos urbanos do concelho, era precisamente, nós achamos que isso não era só aproximar a Câmara dos cidadãos, mas era dotar as próprias juntas de freguesia de meios de que elas não dispõem para responder cabalmente àquilo que os cidadãos necessitam. E isso, obviamente, que já poderemos e iremos fazer assim que assumamos os destinos da autarquia.